Lacan fez a suposição de que teria escrito as fórmulas da sexuação, homem e mulher. Dar esses dois nomes já é uma coisa extremamente grosseira. Entretanto, eu quero supor que essas duas fórmulas podem servir para designar dois tipos preferenciais de pensadores. E não tem nada a ver com homem e mulher. Os fechados e os abertos. Se quiser situar assim, fica mais simples. Os pensadores fechados, ou melhor, os completos, e os fechadores abertos ou os incompletos. Ou ainda, os pensadores que prendem, que amarram o conhecimento e os que deixam rolar. Também eu poderia dizer que há dois tipos de pensadores, baseados nisso. Os estacionários e os progressivos. Isso é evidente. Fazem também parte dos estacionários os hiperestacionários, que são mais parecidos com grandes filosofemas completamente paranoicos, completamente psicóticos, que são os propriamente paranoicos, como Augusto Comte, por exemplo. Estacionários são, por exemplo, Platão, Descartes, Kant, etc. Progressivos, você tem Spinoza, Nietzsche, Tarde, etc. Engano pensar que estão mais certos os primeiros que os segundos ou vice-versa. Essa é a besteira da história do pensamento. A guerra entre essas duas formações pensantes e as pessoas acharem que ou são os primeiros, os estacionários que estão certos, ou são os progressivos que estão certos. Os dois estão certos, falando todas as besteiras que falam, claro. Ambos são necessários ao pensamento. O que importa é o revirão entre eles. Eu estou falando disso para a gente abordar essa sintomática na história do pensamento, que você encontra em todos os lugares. Você pega, por exemplo, as grandes bases do pensamento chinês, que são o quê? O estacionário Confúcio e o progressivo Lao Tse. Os estacionários nos servem para considerarmos com clareza os momentos, os acontecimentos ou as formações em geral em sua coagulação momentânea. Eles estão trabalhando na consideração de algo que eles estão vendo momentaneamente coagulado. Então, é uma informação importante. Os progressivos podem nos servir para considerarmos, em larga escala, o fluir das formações em suas metamorfoses. Outra posição de consideração, que eu devo considerar os dois. Eu poderia dizer que os primeiros pensadores estacionários se orientam pelas leis dos homens. E isso é evidente, é claro. Confúcio é aquele pensador que quer estabelecer uma ordenação de pensamento segundo as leis dos homens. Platão também. Kant também. É a oposição que Lacan fez entre Kant e Sartre. Os progressivos são aqueles que se orientam pela lei do haver e não pelas leis dos homens. Ou seja, se você pegar assim, num escopo geral de pensamentos filosóficos ou não, místicos ou qualquer coisa, os progressivos se orientam pela lei de Deus, que é a lei do haver. Eles vivem do lado de quem? Da Antígona, do Sade, etc. Não importa se o pensamento é santo ou se é completamente desvairado. Não importa. A orientação é essa. É a diferença entre Kant e Sartre que Lacan estabeleceu. Entre Creonte e Antígona. E assim por diante. Não é válida, não tem valor nenhuma crítica, entre aspas,
de um tipo de pensamento pelo outro. Está errado, não dá, não funciona. Pois eles pertencem a cepas radicalmente diferentes e opostas. Não dá para você criticar o pensamento de um filósofo estacionário porque você é um filósofo progressivo. Não dá, é outro departamento, é outra forma de produção legítima da espécie. É que a psicanálise não está na disposição de fazer isso, embora no seio da psicanálise tenha aparecido essa estupidez frequentemente, de disputa entre nomeações da psicanálise mediante a indicação de um sintoma. Está errado. A psicanálise pensa em revirão. A posição da psicanálise é terceira. A posição da psicanálise é bífida. Ela escuta os dois lados. Ela tem escuta suficiente para ambos os lados do pensamento. A psicanálise funciona dos dois modos. Ela tem que funcionar dos dois modos. Quando ela está em processo de clínica, de escuta, ela é progressiva. Quando ela está em processo de teoria, ela frequentemente tem que recair no processo de configuração. Por mais que essa configuração seja com a tendência de ser em aberto, acaba sendo configurado. Então, eu tenho que entender que essa teoria é essa teoria, e não outra. Ponto. Isso é para reforçar a posição clínica do analista. Ele só escuta. Eu não posso fazer a crítica de nenhuma posição de analisando. Não pode. O acolhimento é radical para entendimento da coisa e para que o analisando descubra onde é que ele está, onde é que ele mora.